Novo ano, tudo se faz novo. E às vezes a nossa mente, a nossa postura, a nossa atitude precisa também a cada dia se fazer nova. E agora fevereiro, é um outro mês. Então fevereiro é mais um passo na direção de vivermos esse ano no centro da vontade de Deus. Então vamos dar em fevereiro mais um passo para experimentar de Deus algo novo. E eu separei um texto, e que também é um trecho dessa carta de Paulo, que são as últimas orientações, os últimos conselhos de Paulo nessa carta aos Tessalonicenses. Então, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 12, esse texto será usado por mim para caminharmos nessa perspectiva de mais um passo. E nesse texto o apóstolo Paulo orienta algumas coisas para a igreja de Tessalônica que vão servir para nós nesse mês de fevereiro como uma escada. E aí a cada orientação de Paulo a gente vai dando mais um passo, até subirmos toda essa escada que é o conselho de Deus através de Paulo para a igreja de Guaranhuns também. Porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na mente dele, limitada, humana, ele acha que está orientando a igreja de Tessalônica. Mas o que ele não sabia é que ele estava sendo inspirado por Deus e que essas palavras seriam orientação para Tessalônica e para todas as igrejas até que Jesus volte. Porque isso aqui é palavra de Deus para nós. Portanto, queridos, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem, ou seja, os que lideram entre vocês no Senhor e os admoestam, chamam atenção, fazem algumas cobranças, motivações, vamos lá, vamos para frente, vamos fazer, Deus está com a gente. Isso é admoestar. E aí Paulo está dizendo, nós precisamos ter em grande apreço, consideração, respeito, amor, carinho, pelas pessoas que Deus levantou para nos liderar como igreja. Versículo 13, tenham essas pessoas, os líderes, em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida
para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, vimos aqui algumas orientações bem claras, né? Façam isso, não façam aquilo. Façam isso e não façam aquilo. Aqui não tem nenhuma palavra obscura, aqui não tem nada, nem que a gente precise ir ao original para ver o significado do termo, do conceito, o que é que Paulo estava querendo dizer. Esse é um texto muito simples, que numa boa leitura, qualquer criança pode entender. Paulo está terminando a carta aos irmãos de Tessalônica, e a igreja de Tessalônica tinha uma peculiaridade muito singular e muito curiosa. A igreja de Tessalônica era uma igreja literalmente crente. Literalmente crente. O que quer dizer isso? Eles acreditavam tudo que Paulo falava. Tudo que Paulo falava, eles balançavam a cabeça, sim, amém, nós cremos. E isso era tão forte na igreja, a tal ponto, de quando Paulo disse assim, olha, consertem suas vidas, porque Jesus está voltando. O povo acreditou tão literalmente, que eles pediram conta do trabalho, e foram todo mundo para casa esperar Jesus voltar. Já pensou nisso? Olha a fé desse povo. O Paulo falou, irmãos, pode voltar a qualquer momento. Está às portas. Aí o povo, hã? Vai voltar para buscar a gente? Vai. Ah, então beleza. Ó, não vou trabalhar mais, meu Jesus está voltando para me buscar, você pode arrumar outra pessoa para trabalhar. E foram para casa e deitaram e ficaram lá, orando e louvando, e Jesus está voltando, está voltando, está voltando, está voltando, está voltando, e não voltou. E aí o Paulo ficou sabendo, ô Paulo, o pessoal lá de Tessalônica está sem sustento, sem comida, não tem o que comer. Mas o que aconteceu? Não, você falou que Jesus ia voltar, eles acreditaram, foi todo mundo para casa e agora ninguém quer nem trabalhar mais. Aí o Paulo, não! É verdade, mas não é bem assim. Vai, Paulo, você falou que é, então é. Aí o Paulo escreve a segunda carta para dizer, não, irmãos, olha só, ele pode sim voltar a qualquer momento. Mas a crença e a fé de que ele vai voltar não pode nos impedir de continuar fazendo a obra da nossa vida, da nossa casa e a obra do Senhor na igreja. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Então vamos fazer o que tiver que fazer e a hora que ele voltar, voltou. Por isso que na segunda carta tem aquele fatídico versículo que Paulo diz, quem não trabalha, então também não deve comer. Por isso que Paulo falou isso para Tessalônica, porque o povo chutou o balde e não queria mais fazer nada. Então essa igreja era uma igreja que estava aberta a ouvir Deus e obedecer a Deus. E por isso, Deus me levou a esse texto. Porque eu quero crer que nós aqui em Guaranhuns também somos como os tessalonicenses. O que Deus falar ao nosso coração, nós vamos obedecer e vamos fazer, porque Deus sabe o que faz. Então, em primeiro lugar, os versículos 12 e 13 vão nos orientar com relação à consideração, honra, amor, respeito e carinho com os que nos lideram. Todos os que Deus chama para exercer liderança na sua igreja, a orientação é que eles sejam considerados com grande apreço. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. E também os que presidem. Então aqui nós temos dois grupos de pessoas.
os que trabalham sem liderar e os que trabalham liderando. E se você é cristão, se você é discípulo de Cristo, se você é como os Tessalonicenses, e eu quero crer que você é, então, meu querido, nós precisamos olhar para toda a comunidade, todos os membros, todos os irmãos, e ter todos em grande apreço. Mas existe uma necessidade para esse apreço, e a necessidade, o apóstolo Paulo deixa bem claro, é necessário se envolver no trabalho. Está claro aí, não tem como não entender. Pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham. Ah, Paulo, mas tem gente que além de trabalhar, ainda é responsável pelo trabalho de alguns, porque presidem, porque lideram. Aí Paulo diz, opa, então os que presidem no Senhor, essa expressão no Senhor, toda vez que aparece no Novo Testamento, e Paulo usa muito ela, em Efésios, por exemplo, orientando os pais na relação com os filhos, os patrões na relação com os empregados e vice-versa, Paulo diz, olha, os seus pais no Senhor, os seus líderes no Senhor, os seus irmãos, toda vez que aparece essa expressão, no Senhor, quer dizer, em sentido espiritual, na relação como igreja, no Senhor quer dizer, igreja, porque eu posso ter lá fora um líder, na empresa que eu trabalho, é meu gerente, é meu supervisor, é meu chefe, seja o que for, ele é meu líder, mas ele não é, estando lá fora, no ambiente secular, é lógico que nós continuamos sendo cristãos no trabalho, continuamos sendo igreja no trabalho, continuamos sendo missionário nos nossos trabalhos. A questão é que os que nos lideram lá fora, não nos lideram no Senhor, nos lideram na profissão. Então a expressão no Senhor quer dizer, os que lideram vocês na igreja, os líderes espirituais de vocês. É isso que significa. Então Paulo está dizendo, os que trabalham precisam ser tratados muito bem. E os que lideram, trabalham liderando os que trabalham, também devem ser tratados com máxima consideração, amor, por causa do trabalho que realizam. E aí ele encerra com essa frase, vivam em paz uns com os outros. E aí eu só posso concluir uma coisa, para o apóstolo Paulo, a paz numa comunidade só chega quando a comunidade consegue praticar isso aqui, olhar um para o outro e se tratar com grande apreço, olhar um para o outro e ter o outro em máxima consideração, com respeito, com amor, com carinho, perceber a importância que todos nós temos para Deus e para a igreja de Jesus. Você acredita nisso, irmão? Você seria aí um tessalonicense? Acreditar, bom, se Paulo está falando, é. Então, assim como os tessalonicenses acreditaram que Jesus ia voltar, a tal ponto de abandonar tudo e ficar esperando, me parece que quando eles ouviram isso aqui, eles também imediatamente colocaram em prática. Olha, se eu estou olhando para o lado e tem um irmão meu trabalhando para o avanço da obra de Deus, eu preciso ter esse irmão com grande apreço. E eu percebo que dentre muitos trabalhadores, alguns ainda Deus chama para ser responsável por aquele trabalho. Então, Deus chama alguns para presidir, na tradução Nova Almeida atualizada, mas eu traduziria essa palavra aqui como liderar. Os que nos lideram devem ser tratados com grande consideração, com muito amor, com muito respeito e com muito carinho. Porque todos nós devemos ter líderes espirituais. Então, eu sei que
Eu aqui sou o pastor da igreja, dessa comunidade que se reúne aqui. Então eu me sinto responsável por todos. Mas eu não consigo alcançar diariamente, com intimidade e profundidade, todos. Então, eu tenho aqueles que Deus levantou para me ajudar nesse cuidado. Então pode ser que eu não consiga tocar todos, mas se tiver um grupo disposto a fazer isso, sendo chamado por Deus, então todos serão tocados, mesmo que não seja por mim, porque Paulo não está dizendo que deve ser o líder da igreja que vai fazer tudo. A igreja deve se envolver em todo o trabalho, e alguns, nessa dinâmica do trabalho, vão ser levantados por Deus para serem responsáveis por algumas áreas, por algumas pessoas. Então, queridos, a gente precisa, mais do que nunca, colocar isso aqui em prática. Olhar para o lado, e se tem alguém ombreado comigo, lado a lado comigo, trabalhando, fazendo a obra de Deus, tornando o meu trabalho mais leve, porque se só um faz, fica pesado, mas se todo mundo faz, fica bem mais leve. Então, se eu tenho alguém que está cooperando para tornar o meu trabalho mais leve, o mínimo que eu posso fazer é ter essa pessoa com apreço, com carinho, com respeito e em máxima consideração. Essa é a orientação de Paulo aos Tessalonicenses, que se torna para nós nessa manhã a orientação de Deus para nós como igreja nesse lugar. Não tem nada complicado de entender essa orientação. O difícil é a gente crer para colocar em prática. Então, queridos, não adianta eu falar mais nada. Tudo que eu falar daqui para frente eu vou encher linguiça e vou repetir o que já falei, já ilustrei, já expliquei, não tem mais o que fazer. Olhou para o lado, tem alguém trabalhando? Considera. Percebeu que dentre os que trabalham, alguém se sente responsável e lidera aquele movimento de trabalho? Tenham em máxima consideração. Simples assim. Se vivermos nessa dinâmica do respeito, da consideração, do amor, do carinho, a paz vai reinar entre nós. Por que é que a gente perde a paz na comunidade, na igreja? Porque a gente olha para o outro trabalhando e ao invés de tratar com apreço e consideração, a gente procura os defeitos para criticar. Aí a paz vai embora. Percebe? Então quando eu olho para o irmão e digo assim, esse irmão poderia fazer mais, tinha que fazer mais, poderia isso, tem esse defeito, tem aquilo. Eu estou agindo como um juiz da vida, do trabalho e do ministério desse irmão. E isso tira a paz. Então Paulo está dizendo, a única maneira da paz reinar na igreja é todo mundo se olhar com amor, com respeito e com consideração. Sabe, irmãos, é o que acabou de acontecer aqui. É eu olhar a Cláudia entrando no templo e ficar impactado com isso, pensando, fez 1 ano, acho que ela vai estar para baixo, vai estar triste, ela não deve vir à igreja hoje de manhã. Se ela não vier à noite também, hoje à noite eu já mando uma mensagem e semana que vem, o mais rápido que eu puder, eu vou lá fazer uma visita e orar com ela para que ela saiba que a gente se lembrou que fez 1 ano, que a gente está ciente que fez 1 ano e que a gente está orando por ela. Então o simples fato dela ter vindo aqui, eu já devo olhar isso com grande apreço e máxima consideração. Podia estar lá deitada com uma bela desculpa, fez 1 ano que o Barbosa faleceu, eu não vou não. Ninguém teria nenhum direito de cobrar. Então quando ela vem, percebe que ela não botou a mão num prego, não fez nada, entre aspas ela não fez nada, mas a presença dela pode inspirar a gente a fazer melhor. Não é verdade, irmãos? Então é por isso que Paulo está dizendo, olhem uns para os outros, e procurem uns nos outros,
qualidades para serem admiradas, ao invés de defeitos para serem criticados. Se nós nos olharmos e buscarmos as qualidades e tivermos consideração pelas qualidades de todos que estão ao nosso redor, a paz vai reinar, e onde tem paz, também tem prosperidade. É assim que o Senhor vai prosperar a nossa vida e nossa igreja, quando nós nos tratarmos com respeito, consideração, amor e carinho. É olhar para a Rosemary ali, ó. Rosemary acabou um ciclo de tratamento muito agressivo. Rosemary venceu um câncer e fez uma grande rodada de quimioterapia e radioterapia. E domingo de manhã, num sol quente como está, eu estava em Pedra Azul, quem acompanhou aí pelas redes sociais, fiz o casamento ontem do Everton, nosso tecladista querido, com a Débora. Eles já eram casados no civil, mas por causa da pandemia não conseguiram fazer a cerimônia religiosa. Então fizemos ontem uma pousada, coisa linda lá em Pedra Azul. Acordei lá hoje, 6h30 para descer, estava 19 graus. Uma garoinha fininha, frio. E aí quando eu desci, chegando em Viana ali, já 30 graus. Agora já 32, daqui a pouco 36. Um calor desse. Rosemary veio de bicicleta, né, Rosemary? Bicicleta que ela comprou com as economias, porque roubaram a outra dela. Roubaram a bicicleta dela, ela foi na farmácia, comprou o remédio, deixou a bicicleta na porta, entrou, pegou o remédio, voltou, a bicicleta não estava. Aí ela juntou as economias de fim de ano, daqui, dali e tal, e comprou uma bicicleta. Para quê? Para vir na igreja, irmãos. E ela sai lá de dentro do Jardim Guaranhuns e vem de bicicleta nesse sol quente, tendo enfrentado uma grande rodada de quimioterapia, radioterapia. Fez a última sexta-feira agora. Como que eu olho para uma mulher dessa vindo aqui na igreja e isso não me inspira? Como é que eu não olho para uma mulher dessa com apreço, com respeito, com amor e carinho? Não é verdade? Então, irmãos, e se eu pudesse, tivesse tempo, eu falaria individualmente aqui, ó, de todos vocês. Porque eu sei o que todos vocês passam. Porque eu estou olhando para vocês, preocupado, cuidando, querendo o melhor para vocês. Eu sei a doença que tem, o tratamento que está fazendo, a dificuldade que está passando. Eu conheço a realidade de todos vocês e eu poderia falar individualmente de todos. Então, quando eu olho para vocês aqui, o filme de cada um de vocês passa na minha cabeça. E isso me faz olhar para vocês com máxima consideração. Que bom que você está aqui. Para inspirar a gente, para fazer cada vez mais e melhor para a glória do nosso Deus. Então, mais um passo. Esse é o tema do mês de fevereiro. Então, esse é o primeiro passo. Aliás, já é o segundo, né? Quinta-feira eu falei sobre a importância do descanso. Então, o primeiro passo pode já ser considerado quinta-feira, um passo para descansar. E agora mais um passo para respeitar e amar todos os nossos irmãos. E vamos continuar orando, amando, respeitando e tratando bem todos os que nós convivemos. Assim nós vamos atrair a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai nos guardar em Cristo e vai nos abençoar. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus.